grande escritor francês chamado Victor Hugo. Ele desencarnou em 1885 e quando ele morre, Paris para os funerais dele. Ele tem a satisfação como personalidade, como figura pública, de ter a maior capital do mundo de então, totalmente paralisada, para homenageá-lo. Ao cortejo fúnebre, seu corpo fica no Arco do Triunfo, exposto para as últimas despedidas, e mais de 1 milhão de franceses vão ao seu velório. E posteriormente, Victor Hugo, ele é sepultado no Panteão, lá em Paris, que é o lugar onde eles sepultam os heróis da França. E o Victor Hugo, ele se indispôs com Napoleão III, que era um ditador, era um tirano, era sobrinho de Napoleão. E por ter se indisposto, porque ele era jornalista, político, poeta, dramaturgo, romancista, ele acaba ficando exilado. Primeiramente vai para a Bélgica, posteriormente ele vai para uma pequena ilha, no lado inglês do Canal da Mancha, chamada Ilha de Jersey. Nessa ilha, ele começa a compor uma obra, que é a obra pela qual ele é mais conhecido, chamado Os Miseráveis. Ele demora quase 30 anos para escrever esse romance, que é um livro mais ou menos de 1000 páginas. Também na ilha de Jersey, ele tem o seu contato com o fenômeno do espiritismo. Ali ele recebe a mensagem de uma filha muito querida que havia desencarnado no naufrágio no rio Sena, e ele, a partir desse contato com a sua filha falecida, de nome Leopoldine, muda completamente a sua visão de espiritualidade, de religiosidade, e ali ele se torna espírita. Então foram 2 momentos muito interessantes na vida dele, estando exilado. Da casa dele, nessa ilha, ele conseguiu olhar para o litoral da França. E na saudade que ele sentia pelo seu país natal, ele escreve uma obra que é considerada o lamento daqueles que nada têm. Esse livro, Os Miseráveis, ele conta a história de um homem que, para alimentar a família da irmã, uma mulher que era sozinha com 7 filhos, ele tenta roubar pães de uma padaria. Ele é preso e é condenado a 5 anos de trabalhos forçados nas galés. Galé é ficar remando, com grilhões, chicote, sem ver a luz do dia. E por causa das suas tentativas de fuga, essa pena inicialmente de 5 anos passa para 19 anos. Quando esse proscrito, chamado Jean Valjean, ele é liberto, ele recebe um documento dizendo que ele era ex-presidiário. E ele era obrigado a apresentar esse documento em todos os lugares que ele ia. Então, quando ele conseguia emprego, pagavam metade do salário para ele. Muitas vezes não dava emprego. Mesmo com dinheiro, ele não podia se hospedar na casa de ninguém, em nenhuma estalagem. Tinha que dormir na rua. E isso gera um senso de revolta nele muito grande. Em uma das aldeias que ele vai, que ele não tem onde dormir, não tem o que comer, para o local, um bispo de apelido Bem-vindo. E esse bispo recebe em casa e coloca a mesa farta e ainda oferece uma cama para ele passar a noite. O proscrito acorda no meio da noite e faz aquilo que sabe fazer. Tenta roubar a prataria do bispo. Se evade da aldeia e é preso. Os policiais com ele retornam à residência do bispo para devolver o produto do crime
e dali levá-lo, agora não mais para alguns anos, mas para a prisão perpétua nas galés. O destino de Jean Valjean ali estava determinado. O bispo, ao ver a situação dele, ao ver o produto do crime, fala para os guardas: mas ele não roubou nada de mim. O que eu fiz foi dar para ele a prataria da minha casa. Inclusive, Jean, você esqueceu 2 castiçais de prata que eu lhe dei. As únicas 2 coisas que o proscrito não tinha levado, ele pega os castiçais e entrega. E diz para os guardas: eu fiz um acordo com ele. Eu disse que a alma dele pertencia a Jesus e que nunca mais ele voltaria a cometer um crime. Não é isso, Jean? E isso fica na memória dele. Com o dinheiro da venda da prataria, ele muda para uma outra cidade, muda completamente seu aspecto físico. Ele tinha que se apresentar como proscrito, não se apresenta, então ele é procurado pela justiça. Mas em determinada cidade ele muda de nome e acaba virando o prefeito daquela cidade, inclusive o empresário. Já está com outro nome agora. O nome dele é Senhor Madeleine, Monsieur Madeleine. Certa vez, uma carroça quebra e acaba tombando em cima do carroceiro. Ele levanta a carroça com os ombros sozinho, porque as pessoas ficavam com medo da carroça virar e acabar afetando, prejudicando quem poderia prestar assistência. Ele levanta com a força dos seus ombros e, para o azar dele, tinha ali um oficial da justiça e reconhece a força do excelerado Jean Valjean na pessoa do prefeito Monsieur Madeleine. E fica na dúvida: esse é ou não é o foragido da justiça? E aí conversa com o prefeito e introduz a seguinte história: pois é, eu estava atrás de um homem que é proscrito, que é fugitivo, e este homem parece muito com o senhor, me lembra por causa da força, mas eu tenho certeza que não é o senhor. Inclusive, este homem está sendo julgado aqui, nesse cantão, e ele vai ser levado para as galés para passar o resto da vida. O nome dele é Jean Valjean. E o prefeito, o verdadeiro Jean Valjean, fica quieto. Ele sabe que o julgamento é no dia seguinte e que tem um homem que está sendo preso no seu lugar e que vai pegar a prisão perpétua de trabalhos forçados. Ele fica o tempo todo, a noite inteira, pensando o que ele vai fazer. Ele queima tudo que pudesse identificá-lo como ex-prisioneiro. Quando ele vai se livrar dos castiçais, ele lembra da voz do bom padre: agora a sua alma pertence a Cristo. Na manhã do julgamento, ele aparece no fórum, no tribunal, e se apresenta no meio de todos: eu sou Jean Valjean. Eu sou o verdadeiro condenado. Este homem é inocente. O resto da história eu não vou contar. Espero que vocês tenham a curiosidade ou de ver o filme ou de ler as 1000 páginas de Os Miseráveis, obra magistral do Victor Hugo. Mas naquela noite o personagem tem um drama. Ele poderia se esconder como marginal que ele foi, ou realmente ter a alma voltada para Cristo e ser o homem que aquele bispo, de alcunha bem-vindo, apostou que ele seria. O gesto de bondade do bispo mudou a vida de um ex-condenado, de um marginal, de um homem duro, para alguém totalmente arrependido, alguém convertido. O oficial de polícia de nome Javert nunca deixou o personagem Jean Valjean em paz, porque era um homem que acreditava na punição da lei, não acreditava em compaixão. A lei dura lex, sed lex. A lei é dura, mas tem que ser cumprida. E a tensão entre esses dois personagens
move as 1000 páginas do romance. Que tem outros personagens, mas essa tensão entre alguém que está arrependido, convertido, que muda de vida, e alguém que não acredita nunca nessa conversão. Quando a gente pensa em vai e não peques mais, eu sempre lembro dessa história Os Miseráveis. A história de um homem que é rude, que por causa de 7 sobrinhos pega 5 anos de trabalhos forçados, porque tenta a liberdade apenas somem mais 14 anos, e porque por um gesto de bondade de um religioso se converte. Ele tinha a chance de escapar, ele tinha a chance de mudar de cidade, de uma pessoa inocente ser condenada no seu lugar. Mas ele opta por fazer a coisa certa, porque a partir daquele momento, quando ele recebeu os castiçais, a voz daquele bispo tinha ficado nos seus ouvidos. Agora, a sua alma é de Cristo. Você não vai mais cometer crimes. Quando nós vemos Jesus como personagem histórico, Jesus ele foi uma pessoa que mudou a face da terra exatamente porque ele valorizava algo muito bonito. Ele valorizava a nossa humanidade. Jesus ele foi grande não por ser divino. Jesus ele foi grande por ser o mais humano dos humanos. Ninguém entendeu tão a necessidade da fraternidade como Jesus. Jesus, para um judeu, fazia coisas muito escandalosas. Os judeus, inclusive os mais ortodoxos nos dias de hoje, eles têm essa postura de não se contaminar, de não participar com pessoas pecadoras da mesma refeição. Jesus é chamado de pecador porque ele comia com prostitutas, com cobradores de impostos e com corruptos. Os pecadores das mais diversas posturas. Mas uma coisa que as pessoas raramente param para analisar sobre esse fato, que é um fato histórico. Jesus não dizia para a prostituta, continue se prostituindo. Jesus não dizia para o corrupto, continue se apropriando do bem alheio. Jesus não falava para o pecador, Deus te ama, continue pecando. Naquela época, como a doença era símbolo de pecado, curar a doença era perdoar os pecados. Logo, quando Jesus curava um cego, um leproso, quando ele interrompeu aquele drama da mulher de fluxo de sangue, ele pegava e estava não só curando o corpo, como dando uma alforria para a alma. Mas o que ele dizia? Vá e não peques mais. Será que nós perdemos isso? O Espiritismo é a religião de amor. Eu adoro o centro espírita porque no centro espírita tudo pode. Tudo pode? A religião espírita é a religião da liberdade, sem sombra de dúvida, mas de consequências. Não existe pecado. Não existe pecado. Mas existem erros, e erros chamam responsabilidades. Hoje é muito fácil um palestrante espírita lotar um salão. É só falar o que as pessoas querem ouvir. Não é difícil. Continue fazendo exatamente o que você vem fazendo, que você vai ser feliz, porque Deus te ama. Continue perdido aonde você está, porque Deus é amor. Se você não resolver nessa, você resolve na próxima. Não é isso que nós espíritas acreditamos, não é isso que nós incentivamos nas pessoas. Quando nós falamos em reforma íntima, nós estamos falando exatamente aquilo que na época de João Batista se chamava arrependei-vos, mudai a postura, pecar é errar o alvo.
O alvo é a vontade divina. Uma vez sendo espíritas e tendo no espiritismo o cristianismo das fontes, o cristianismo redivivo, em qual parte que nós nos perdemos? Em qual parte nós ficamos com os castiçais e escondemos a nossa personalidade atrás de uma máscara e não mudamos de postura? Eu ouço muito, eu não gosto de ir para palestra, porque palestra parece sermão. Não é para parecer sermão, mas é para parecer uma reflexão. O Espiritismo cuida da alma. Ele não cuida do corpo. Uma alma sadia é uma pessoa sadia, ainda que o corpo seja fraco. Charles Darwin, que foi o homem que mudou a ciência, toda a abordagem de vida científica mudou a partir do entendimento da natureza humana, muda a partir de Darwin. Duas pessoas mudam o entendimento da natureza humana. Dois grandes pioneiros, os dois do século XIX. Freud, Sigmund Freud e Charles Darwin. E eram duas pessoas, principalmente o Darwin, que tinha sérios problemas de saúde. Mas uma mente excepcional. Excepcional. Todos nós carregamos como personagem principal do romance Os Miseráveis o nosso passaporte amarelo. O nosso passaporte amarelo se chama perispírito. No perispírito está escrito que somos condenados de antigas galés. Através da reencarnação, pedindo novas oportunidades nas estalagens, nos campos da vida. E a espiritualidade e as boas pessoas que são misericordiosas, porque a história fala de misericórdia, de compaixão, elas olham para nós e nos oferecem os castiçais de prata de uma moratória para nos tornarmos pessoas melhores. Capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Neste capítulo, o título é Sede Perfeitos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. E aí eu começo a olhar vários vídeos, palestras, blogs, principalmente vídeos no YouTube, e vejo os comentários. E às vezes até posturas das pessoas que se colocam ali. Olha, se você usa droga, não tem problema usar droga, porque Deus te ama. A espiritualidade superior vai compreender o seu momento. Não, tem problema sim, porque afeta o perispírito. Eu gostaria de ter essa vitalidade. Principalmente sexta-feira à noite. Mãezinha, a senhora pode ficar um pouco com ele? Porque isso também entra dentro do cômputo do que a gente faz aqui como espírita. Eu tenho pensado muito sobre isso, porque eu vejo determinados comportamentos na casa que eu não acho que estão da melhor forma. Aqui não é lugar para vir de bermuda, aqui não é lugar para vir com roupa de ginástica, aqui não é lugar para casal ficar se agarrando. Isso aqui é um centro religioso. Qual foi a parte da transformação moral que a gente não entendeu? Qual foi a parte do vai e não peques mais, para que mal maior não te aconteça, que nós perdemos? Aonde que a gente olha para um centro espírita e acha que um centro espírita é DCE de faculdade, que pode tudo, que cada um vem do jeito que quer e faz o que quiser, que deixa de ser um centro
de transformação de almas. Aonde que está escrito isso? Aonde que quando nós entramos num salão como esse e olhamos para o nosso passaporte amarelo e olhamos para as pessoas que acreditam em nós, e não há esse movimento de conversão. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que aquele que se converte para Jesus, nova pessoa é. Nas cartas de João, ele compara os cristãos aos filhos da luz. E as pessoas que viviam nas orgias, que viviam nos roubos, que viviam nos circos, vendo outras pessoas sendo destroçadas, aos filhos das trevas. E uma vez que você é a luz, como é que você pode viver nas trevas? Se nós somos o cristianismo redivivo, aonde nós perdemos o passo em relação a isso? Aonde nós não pegamos os bons exemplos daqui de dentro e levamos para fora, mas não temos o mínimo pudor de pegar os maus exemplos de fora e trazer aqui para dentro. O que deu errado? Eu vejo meus colegas, muitos, aliás, colegas que eu falo palestrantes, muitos eu não tenho contato, não conheço pessoalmente, estão mais preocupados na sua palestra ser curtida no YouTube, no Facebook, do que falar de doutrina. Estão mais preocupados em falar de autoajuda do que falar de espiritismo. Como que a gente se perdeu? Quando nós pegamos o que é o espiritismo, de Allan Kardec, um dos primeiros livros que ele escreve, ele nos diz, o espiritismo vem para transformar o mundo. O espiritismo não vem para discutir se tem nosso lar, se não tem, se tem aeróbus, não tem, se essa ou aquela roupa é melhor ou é pior para receber espírito. O espiritismo vem para mudar a moral das pessoas. O espiritismo, ele vem porque existe um mundo de provas e expiações e chegou a hora desse mundo entrar numa maioridade e virar planeta de regeneração. É para isso que nós espíritas somos convidados. O espiritismo é o consolador prometido porque nós espíritas somos agentes de consolo. Mas se nós espíritas não resolvemos sair daqui para transformar o mundo, mas deixarmos o mundo entrar aqui e transformar isso aqui em DCE, o que vai ser da gente? O que vai ser do mundo? Qual é a nossa dinâmica? Não quero entrar no mérito a respeito, por exemplo, da discussão sobre sexualidade, mas estou olhando o YouTube e tem lá, Movimento LGBT Espírita. Agora a gente tem militância também? Qual é a próxima? É para nós sermos militantes dentro do Centro Espírita? Então, por conta desse raciocínio, dessa reflexão, vendo essas coisas, como espírita, e ainda mais quem está num púlpito, quem está numa tribuna, não pode se furtar da sua responsabilidade. Aqui tem mais ou menos uma centena de pessoas, pela internet, provavelmente alguns milhares. Quem é espírita tem um compromisso, e o compromisso dessa pessoa é com Cristo, não é com curtida de Facebook. O espírita, o compromisso dele é com a transformação moral dele, para que o mundo se ilumine. Não é para sair bem na foto. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, porque é da nossa luz, é do nosso espírito que nós estamos falando. É da mudança como agentes de um mundo melhor. E me horroriza ver espírita defendendo aborto, espírita defendendo eutanásia, espírita defendendo pena de morte. Como assim? Se nós somos filhos da luz, como nós vamos deixar as trevas habitando dentro de um centro espírita? A responsabilidade que nós temos é enorme. Claro que todo mundo quer consolo, óbvio, mas isso aqui não pode virar um parque de edredons para pessoas adultas. Requer também esforço, requer transformação. Não é isso que as pessoas fazem quando vão estudar para um concurso, não é isso que elas fazem quando vão para uma academia. A gente está falando da alma. Em que momento a alma se perdeu
e não tem mais importância. O que Jesus fala para a mulher adúltera? Olha, vá e continue praticando adultério. O que ele diz para o cego de nascença? Cego de nascença. Ele cura o cego, encontra com ele num tanque de banho que ficava próximo ao Templo de Jerusalém e diz: vá e não peques mais. O discurso de Jesus no começo do Evangelho de Marcos é: arrependei-vos. Nós, como espíritas, nós temos a reencarnação, nós temos os espíritos. Maravilha, coisa boa. Mas a gente tem o nosso compromisso. E o compromisso, primeiro, é conosco mesmo. Às vezes, eu vou aproveitar o momento para colocar essas observações. Dá uma tristeza quando você vê as pessoas chegando aqui só para o passe. Dá tristeza ver as pessoas chegando aqui com roupa de academia. Porque isso demonstra a forma como você se veste, a forma como você se comporta, a forma como você senta, como você olha. Está passando uma mensagem. Qual é o compromisso que você tem? Sempre é muito complicado. Sempre é muito complicado. E para aqueles que já tiveram oportunidade de travar relações pessoais comigo, eu quando vou dar palestra, eu sempre me preocupo. Olha, eu quero dar uma palestra que vale a pena a pessoa sair de casa, sair do trabalho, e em vez de ir para o lazer dela, para o descanso dela, ela vir para essa casa e sair daqui melhor do que ela chegou. Sempre é o propósito, eu acho que deve ser o propósito de qualquer palestrante espírita. Mas não pode ser o propósito a partir do momento que você vê a doutrina sendo ferida naquilo que ela tem como escopo, naquilo que ela tem como objetivo. Mudar o mundo. E mudar o mundo para melhor. As pessoas estão querendo acabar com o que nós conhecemos de mundo. Existiu uma escola de pensadores na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, que eles viram a Primeira Guerra Mundial como uma luta de operários para defender os seus patrões. E essas pessoas acreditavam na revolução do proletariado. Quando teve a Primeira Guerra Mundial, eles esperavam que o proletariado todo assumisse os bens de produção. Não só isso não aconteceu, como eles defenderam as indústrias dos patrões. Então essas pessoas se reuniram na cidade de Frankfurt e fizeram uma escola de estudos socialistas para saber aonde a teoria do Marx tinha falhado. Paralelo a isso, quando estava sendo implementado o regime fascista na Itália, um pensador de esquerda marxista chamado Antônio Gramsci, ele faz o mesmo questionamento. E esses grupos, por caminhos diversos, chegaram à mesma conclusão. Você só implementa a revolução do proletariado se você acabar com a família. Mas para acabar com a família, você tem que acabar com a cultura judaico-cristã. Para acabar com a cultura judaico-cristã, todos os valores da sociedade ocidental têm que ser combatidos. Meus amigos, é exatamente o que nós estamos vendo hoje. É isso que nós estamos vendo na televisão, é isso que nós estamos vendo nos teatros, é isso que nós estamos vendo nos museus, onde as pessoas têm a capacidade de discutir se é normal ou não é normal uma criança de 4 anos tocar num adulto pelado. É acabar com qualquer base de cultura. Porque onde não há cultura, não há valores. Existe uma senhora feminista da década de 60, grande pensadora feminista, chamada Shulamit Firestone. Essa senhora defende o seguinte: o último tabu a ser derrubado para implementarmos uma sociedade igualitária entre homens e mulheres, mas numa visão socialista, é acabar com o tabu do incesto. Porque uma vez que os pais fazem sexo com seus filhos, os irmãos fazem sexo com as suas irmãs, você não tem mais a figura familiar. E a partir daí todo mundo é igual. E aí, pasmem, existe um movimento nos Estados Unidos fazendo uma pressão, um lobby enorme na Sociedade Psiquiátrica Americana para dizer que o relacionamento transgeracional
Ou seja, pedofilia é algo normal. E nós espíritas, qual a nossa postura em relação a isso? Como nós espíritas vemos a infância? Como nós espíritas vemos a arte? Quais são os programas que nós espíritas deixamos entrar em casa? E mais do que tudo, quais são os valores que nós defendemos como espíritas? Porque está tendo uma guerra lá fora. Está havendo uma tensão entre pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam. Quando nós falamos de marxismo, o marxismo defende a mudança da história através da dialética. Nesse processo, bate com o que nós conhecemos frontalmente, né, contra aquilo que nós aprendemos do Espiritismo, que Deus, através dos bons espíritos, cuidam da história. Deus, através da encarnação de boas pessoas, permite a evolução da humanidade. Então nós não podemos ter um materialismo histórico, porque nós não somos materialistas. Mas isso está nas faculdades, isso está nos meios de jornais, isso está na televisão. E de repente o centro espírita vira DCE. E as almas ficam aonde? E a transformação moral da criatura fica aonde? E olhar para o mundo e ser o dínamo de moralização do mundo fica aonde? Na última palestra que eu dei aqui na sexta-feira, a questão de valor. Valor é como você quantifica algo. Então, como você quantifica a sua religião, a sua fé, a sua crença? É um valor. Tradição é o que você entrega. Nós só estamos aqui porque as gerações que vieram antes nos entregaram valores. O nome disso é tradição. Qual é a tradição que nós vamos entregar para as próximas gerações? Cultura é o que se cultiva. O que esse país, que segundo a psicografia de Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, que tem a função de ser pátria do Evangelho, qual é a cultura que nós estamos cultivando? Que tipo de cultura? O que nós vamos entregar para as próximas gerações? Quando eu vejo essa coleção de livros, que são os livros de Allan Kardec, eu vejo as respostas ali. Eu vejo um homem que pensou a alma não como uma foto, mas como um álbum, onde essa encarnação, essa personalidade que eu tenho, ela é uma foto dentro de várias outras que se sucedem nesse álbum. Então a visão espiritual é uma visão que é muito mais extensa que a visão material. É a visão que se estende para além da matéria. E que me diz que na matéria, às vezes, eu tenho que renunciar aos meus desejos. Eu tenho que renunciar a prazeres, porque existem valores que são maiores. Valores que nós conhecemos como valores morais e valores éticos. E aí um daqueles senhores daquela escola da cidade de Frankfurt, chamada de Escola de Frankfurt, chamado Herbert Marcuse, no livro Eros e Civilização, ele se apega a Freud e diz assim: todo mundo é reprimido do ponto de vista sexual. A forma de nós fazermos uma revolução na sociedade é acabar com todas as repressões sexuais, o que nos tornaria bichos, o que nos tornaria animais instintivos sem o uso da razão. E, por incrível que pareça, foram os estudantes de Herbert Marcuse que começam o movimento nas faculdades da Califórnia do faça amor e não faça guerra, que depois foi adotado pelo movimento anti-guerra do Vietnã e o movimento hippie. Qual é a visão que eles têm disso? Qualquer barreira moral é uma barreira imposta por um atavismo religioso seu.
Mas se nós não tivermos a noção de certo e errado, como é que nós vivemos em sociedade? Se nós não tivermos elementos de atitude moral, ou seja, aquilo que a gente faz sem ninguém estar vendo, e a gente faz porque aquilo é certo, como nós vamos ter uma sociedade vivendo se cada um quiser levar vantagem sobre o outro? Os valores que a gente cultiva aqui são valores maravilhosos. Os valores que temos aqui são valores que são da alma. Quando perguntaram para Jesus, né, se ele poderia dizer o que a pessoa faz para ser perfeita, né, para ser justificada, e ele diz assim, olha, sintetizando, ama a Deus sobre todas as coisas. É porque existe um Deus, existe um ser todo-poderoso, e esse ser, ele determina regras para o universo. O bem é o que se aproxima dessa regra, o mal é o que se afasta dela. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a ti mesmo. A gente não pode esquecer da primeira parte. Deus acima de todas as coisas. Porque às vezes amar o próximo pode ser mal compreendido no sentido de ser injusto com o próximo, tentando auxiliá-lo. Mas quando a gente pensa em amar a Deus, Deus é soberanamente bom, soberanamente justo e soberanamente amoroso. Não tem como errar. Essa regra resume tudo. Haviam 2 rabinos na época de Jesus. Um era um rabi Shammai, que era muito mal-humorado, muito sério. Aí um pagão se apresentou para ele e disse assim, Rabi, eu gostaria que o senhor me mostrasse a Torá toda enquanto eu consigo ficar equilibrado numa perna só. O rabino Shammai pegou uma vara e expulsou ele da sinagoga. Sai daqui, eu tenho mais o que fazer. Aí ele foi na escola que era a rival da escola de Shammai, a escola de Hillel, que foi o avô de Gamaliel, o professor de Saulo de Tarso, futuro apóstolo Paulo. Rabino, eu gostaria que você me explicasse a Torá enquanto eu fico apoiado numa única perna. Ele olhou para a pessoa e disse assim, faz aos outros tudo que você gostaria que fizesse a você, agora pode ir embora. É a ética espiritual. Leon Denis, quando fala no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz que quando nós olhamos para o nosso espírito, nós entramos em meditação e reflexão com os nossos valores, com a vida espiritual que nos cerca, nós acendemos luzes que nos contactam com espíritos das esferas celestes, que limpam as nossas lágrimas, consolam as nossas dores, nos orientam na vida. Em compensação, quando vivemos através dos nossos impulsos, mergulhamos nos nossos problemas, nos absorvemos dentro do nosso próprio ego, o nosso perispírito se apaga, se adensa, e depois, mesmo encarnados, nós vivemos nas trevas que nós mesmos deixamos que se desenvolvesse ao nosso redor. Então, o bem e o mal, o bom e o ruim, o belo e o feio, são opções para nós. E o que nós levamos daqui? A alma. A alma. Todo o resto, 7 palmos abaixo da terra, ou uma urna funerária. Não vai ser diferente disso para ninguém. O que nós levamos da experiência aqui é o que a nossa alma aprendeu. Quando as pessoas voltam das sepulturas, são os espíritos, a imagem é metafórica. Quando essas almas voltam do cemitério para falar conosco através dos médiuns, elas estão querendo dizer que o que nós fazemos aqui
repercute na eternidade. O que nós fazemos aqui é o que nos acompanha para a vida que não perece. É a vida que tudo abarca. É a vida que tudo transforma. E a beleza de Jesus, e por isso que ele é um personagem que faz toda a diferença na história. Porque Jesus, ele faz o que só Deus antes dele fazia. Ele renova todas as coisas. Em Jesus, nós somos novas pessoas. É isso que a gente tem que partir do princípio. O passe, a cabine de passe, a gente pode tomar o passe. Mas se a gente chegar ali no trânsito e tomar uma fechada e se desequilibrar, provavelmente essas energias que aqui nós recebemos, elas se dissipam. Porque elas não vão encontrar eco no nosso coração, não vão encontrar eco na nossa alma. A pessoa que é renovada como alma, ela vive em estado de beatitude. É o eterno passe. Aonde ela vai, ela leva a sua cabine portátil de passe. Ela não precisa ir a lugar nenhum. Porque ela leva dentro dela essa ligação com essas esferas celestes. Porque ele renova todas as coisas. Não existe dor, não existe sofrimento, não existe depressão, não existe mágoa, que quando a pessoa resolve ser uma nova pessoa, com essas bases, não fique para trás. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque como eu dirijo um grupo mediúnico, toda segunda-feira eu tenho contato com almas que morreram às vezes há muito tempo. E essas almas só carregam ódio e mágoa dentro delas. Mas naquele momento que você abraça essa alma, que você mostra para ela que ela continua, que ela permanece, e que, como sendo uma criação de Deus, ela tem a perfeição ali dentro dela, as luzes que se acendem renovam essa pessoa. E isso só é possível porque a gente recebeu uma chamada boa nova. Evangelion, evangelho, boas notícias. Quando nós vemos lá Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo João, do que nós estamos falando? Estamos falando de boas notícias. O que é bom, gente, tem que renovar a gente. Eu acho tão engraçado quando a gente vai para algum lugar que pede para uma pessoa fazer a prece, a pessoa começa fazendo a prece assim: nós, espírito pedintes, eternos sofredores, que nos arrastamos no vale de lágrimas. Mas que prece é essa? Isso aí é prece umbralina. O que isso ajuda o ser humano? Qual é a diferença que isso nos faz? Não. Nós, filhos de Deus, almas criadas com amor, almas que visam a perfeição, almas que têm o amor de Deus dentro do seu coração, estamos aqui reunidos. São esses valores que a gente tem que levar. São esses valores que a gente tem que cultivar, para que a nossa fé não se perca, para aquilo que a gente aprenda aqui renda frutos. Aquela máxima de Jesus, né? Aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o Pai. E Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, se eu quisesse agradar aos homens, não podia ser servo de Deus. Todos nós somos agentes do Consolador prometido, agentes do Espiritismo. Então, vamos pegar os bons exemplos que nós aprendemos aqui, levar para fora. Não pegar os maus exemplos de fora e só repetir na vaga de deficiente, na vaga de idoso, na fila dupla, para que sejamos realmente
novas pessoas. Uma noite de paz e de reflexão a todos.